Doutora Yolanda Gávea, membro na direção da Associação Lisbonense de Proprietários, bem-vinda às conversas da Vida Imobiliária. Primeira pergunta é: como é que os proprietários e a AELP estão a viver este momento de paragem forçada da economia? Realmente uma situação que nunca experimentámos. Bom dia, Gil Machado, muito obrigada pelo convite feito à Associação Lisbonense de Proprietários para estar aqui a comentar e a dar opinião sobre o arrendamento no âmbito do estado de emergência. De facto, nós temos aqui duas situações distintas. Temos a suspensão dos direitos dos senhorios na entrega dos locados, naquela situação da suspensão dos efeitos da oposição à renovação dos contratos de arrendamento e das denúncias e tudo isso. Eu devo dizer que aqui, nesta matéria, os senhorios têm sido completamente solidários com os inquilinos, portanto seria totalmente desprovido de bom senso, e os senhorios perceberam desde logo dessa situação que uma família, imaginemos num contrato de arrendamento habitacional, fosse para a rua procurando outro locado e tudo isso, portanto essa situação foi aceita pelos senhorios de uma forma completamente pacífica. Relativamente à outra situação da suspensão do recebimento das rendas, aqui lá está, entendemos que mais uma vez há a função social que cabe ao Estado empurrada para os senhorios. Repare nesta situação de os senhorios poderem contrair empréstimos junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Ora, isso não faz qualquer sentido, é quase como que o fiador do inquilino agora seja o senhorio. Repare uma coisa, o fiador, como sabe, tem responsabilidade solidária no pagamento da renda. Ora, neste sentido, se o inquilino assim não entender, isto nós estamos a falar no inquilino do contrato de arrendamento, no âmbito do contrato de arrendamento habitacional, se assim não o entender e se estiver enquadrado no diploma, poderá ou não, lá está, vir a socorrer-se de contrair um empréstimo junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, mas se ele assim não o fizer, o senhorio também poderá contrair esse empréstimo. O senhorio só poderá contrair esse empréstimo no caso de ter no final um rendimento inferior ao indexante dos apoios sociais, que neste caso, neste momento, são 438,81 euros. Portanto, neste caso, o senhorio poderá ele próprio contrair um empréstimo no sentido de colmatar aqui a diferença no seu rendimento pela falta de pagamento da renda do inquilino. Ora, nós entendemos que isso não faz qualquer sentido. Portanto, o inquilino deveria, neste caso, no caso de estar enquadrado no âmbito do diploma, e agora só estou a falar dos arrendamentos habitacionais, no caso de ter, de facto, a quebra do rendimento em 20% e da taxa de esforço ser superior a 35%, neste caso o Estado deveria proceder no pagamento da renda ajudando o inquilino e não ser agora o senhorio a arcar com este tipo de responsabilidade. Ou seja, acontece aqui? O apoio deveria ser ao senhorio, ao inquilino, se tiver dificuldade em pagar a renda, e não ao proprietário. Exatamente. Eu acho que não foi aqui contemplado sequer a questão dos senhorios, dos pequenos senhorios, não é? Dos senhorios que têm reformas baixas, dos senhorios e que depois utilizam as rendas para colmatar a situação de falta de rendimento. Não foi contemplado o senhorio que também, ao fer de um vencimento no âmbito de uma atividade profissional e que de repente deixou de oferir. Portanto, não foram contempladas essas pessoas. De facto, não há aqui equilíbrio, não há proporcionalidade, não foram calculados os direitos dos senhorios, há aqui a suspensão dos direitos, como de repente há muita semelhança daquilo que aconteceu com a lei da suspensão dos despejos, não é? Em 2018, portanto, e que durou depois até 2019. Portanto, neste caso, há de facto aqui uma suspensão dos direitos dos senhorios, à semelhança daquilo que aconteceu noutras alturas, e nós entendemos que não há aqui qualquer, como eu já disse, proporcionalidade e equilíbrio na defesa dos direitos dos senhorios. Não se entendeu que, de facto, os senhorios não podem ficar sem receber renda, que o Estado é que devia assumir esta função de fiador do inquilino e que, neste caso, repara uma coisa, o que acontece aqui é que as obrigações
que incorrem sobre o senhorio mantêm-se. Portanto, o senhorio mantém a obrigação de cumprir tudo aquilo que está no disposto do contrato de arrendamento e também no pagamento das suas obrigações, no pagamento de seguros, no pagamento de condomínio e ainda das suas obrigações fiscais. Eu chamo a atenção que devemos estar para receber as notificações para efeito de liquidação do IMI e que irá ser paga em maio e, portanto, nesse sentido também não faz qualquer equilíbrio, não é? Na necessidade de cumprir todas as suas obrigações e o inquilino poderá deixar de cumprir muitas das vezes, eu acho que até se assim o entender. Porque, repare, estávamos a falar dos contratos de arrendamento habitacionais, mas eu chamo a atenção, nos contratos de arrendamento não habitacionais ainda há mais desproteção da parte do senhorio, porque nos arrendamentos não habitacionais não há sequer obrigação de informar, o inquilino nem sequer tem a obrigação de informar o senhorio que vai deixar de pagar a renda. Repare que isto, quer dizer, o senhorio fica aqui na expectativa de saber se vai ou não receber renda, entendeu legislador que a quebra de rendimentos significava, desde logo, que o inquilino não habitacional poderia ter o seu estabelecimento comercial fechado ou suspenso, a sua atividade suspensa ao abrigo do diploma. Isto é que é o conceito que o legislador entendeu de quebra de rendimentos num contrato de arrendamento não habitacional e ainda mais. Imaginemos que o senhorio só tem um contrato de arrendamento não habitacional e que depende dessa renda para sobreviver e para prover no sustento da sua própria família. Aqui não há possibilidade de recorrer a empréstimo nenhum nem de coisa nenhuma. As obrigações mantêm-se, o senhorio fica desprovido de receber qualquer tipo de rendimento e, repare, portanto, esta situação não foi bem vista e é disso que temos vindo a reclamar. A suspensão do pagamento da próxima prestação do IMI era uma medida que poderia minimizar, digamos, este efeito, esta dificuldade dos proprietários? Exato. Nós estamos a fazer um trabalho junto dos diferentes grupos parlamentares e junto do Governo, no sentido de pedir uma moratória fiscal para os proprietários. Aqui pedíamos a suspensão da liquidação do IMI enquanto decorresse o estado de emergência e, inclusive, no mês subsequente ao levantamento do estado de emergência e depois que esse pagamento pudesse vir a ser fracionado nos 12 meses subsequentes. Um bocadinho à semelhança, de todo à semelhança daquilo que acontece com a moratória no pagamento das rendas. Também pedimos, da mesma forma, a liquidação em 12 vezes, depois no pagamento do IRS e ainda no pagamento do AMI. Portanto, de facto, nós estamos aqui a tentar sensibilizar os diferentes grupos parlamentares, como eu já disse, e o Governo, no sentido de haver aqui esta moratória fiscal. No sentido de ajudar aqui os senhorios e nós entendemos que, de facto, isto é da mais elementar justiça, não é? Também outra coisa, Gil Machado, que eu não posso deixar de referir, que é aquela questão da prorrogação do prazo na submissão eletrónica da participação das rendas, naquela questão da capitalização da renda anual pelo fator 15. Portanto, aí o prazo acabou no dia 20 de março. Houve imensos senhorios que tiveram muita dificuldade e muitas pessoas de muita idade que não conseguiram aceder aos meios eletrónicos e tudo isso, porque esta participação de rendas teria que ser feita no âmbito do portal da administração tributária e, portanto, aí estamos também a solicitar que haja aqui uma prorrogação do prazo no sentido dos senhores poderem vir a beneficiar deste regime. Helena Gávea, neste momento estamos já a tentar entender como sair da crise e como retomar a atividade económica. Para apoiar o lançamento da atividade económica e da atividade dos proprietários, que medidas é que seriam úteis neste momento à fileira do imobiliário? Bom, para já, conforme eu já disse, é a questão da moratória fiscal, não é? É a questão de conseguir diluir o pagamento tanto do IMI, mais tarde do IRS e do AMI, pelos 12 meses subsequentes ao levantamento do estado de emergência. Para já, acho que era essa a situação. Portanto, o que acontece aqui é que, daquilo que decorre da lei, os inquilinos têm que começar a proceder no pagamento das rendas em dívida, chama a atenção que são rendas em dívida, no mês subsequente ao levantamento do estado de emergência. E, nesse caso, têm que começar a proceder no pagamento da renda vencida naquele mês, junto com, no limite, 1/10 do valor da renda em dívida. Portanto, nesta situação, eu penso que, posteriormente, as coisas se irão equilibrar. E em termos de IMT, há alguma medida que pudesse
ser útil? É todo pertinente falar na questão do IMT. De facto, o IMT é aqui um dos impostos sobre a propriedade mais injusto que existe. De cada transmissão do direito de propriedade, lá estão os proprietários a pagar o IMT. Quando equacionam a compra do imóvel, têm que equacionar o valor do imóvel e constituir mais aquela fatia imensa de IMT. O IMT devia ser equacionado à semelhança do IVA, não é? Daí daquilo que acontece até em Espanha. Portanto, nesta situação, o IMT não devia ser pago de cada vez que há a transmissão da propriedade. Portanto, isso é de facto, e todos nós temos a noção disso, é um dos impostos mais injustos que existe sobre o direito à propriedade. O que é que qual a mensagem que gostaria de deixar, no fundo, aos proprietários neste momento de dificuldade e, no fundo, aos nossos ouvintes? Antes de mais, Machado, o que eu queria aconselhar era a situação de quando os inquilinos recorrem ao estado de emergência e conversam e tentam chegar ao proprietário com todos os motivos, não é? E neste sentido, muitos deles até dizem, olha, eu não vou pagar a renda nos próximos 12 meses, ou então o senhor tem que perdoar a renda em 50%, ou, pronto, portanto, nós temos aqui previsto todas as situações. O que eu aconselho neste momento aos senhorios é que vejam situação a situação, entretanto sensibilizem os seus próprios inquilinos no sentido de procederem ao pagamento, pelo menos que seja de parte de renda, informar que não são perdões de renda, mas que o inquilino entra de facto em dívida e que neste sentido terá que proceder no pagamento da renda quando o levantamento do estado de emergência. Portanto, lembrar os inquilinos dessa situação e, portanto, tentar aqui, para aqueles senhorios que veem os seus inquilinos a não pagar de todo renda nenhuma, aqui tentar que os senhorios sensibilizem os seus inquilinos no sentido de, pelo menos, pagar parte de renda. Nessa matéria, deverão, se assim ocorrer, fazer acordos e depois passar esses acordos a aditamentos dos contratos de arrendamento. Não só fixando qual é o valor que se mantém em dívida, qual é o valor que é pago e depois em quantos meses é que se irá colmatar este não pagamento da renda. O que nós estamos também a sugerir é, em vez dos inquilinos usarem dos 12 meses para proceder no pagamento da dívida, tentar aqui sensibilizá-los e reduzir isto, imaginemos para 6 meses, depois tem que se ver na situação de cada um, mas pelo menos tentar aqui que os senhorios sejam da menor forma prejudicados com esta situação. E, portanto, não deixar esta no fundo, renegociação de contratos na informalidade verbal e formalizar as situações em editamentos de contratos. Exatamente. É essa a nossa proposta. E, no fundo, para isso contam também com o serviço de apoio da ALP, que continua a trabalhar. Continuamos todos a trabalhar em regime de teletrabalho e agora assim 14 horas por dia. Doutora Yolanda, muito obrigado por ter estado com a Vida Imobiliária. Muito obrigada pelo convite.